E aí, galera, tudo bem? Professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje a nossa aula é sobre função crescente e decrescente, função constante e de bônus ainda, ó, zero da função, beleza? Mas antes já vou dizer para você o seguinte, ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui no vídeo e roda a vinheta! Então vamos lá, pessoal, uma aula bem simples, bem rápida sobre o que é uma função crescente, decrescente e uma função constante. E como que a gente identifica aqui no gráfico o zero da função, beleza? Vamos lá, então vem cá. Primeira coisa aqui, ó, função crescente, está dizendo assim, ó, x1 menor do que x2 quando f de x1 for menor do que f de x2. Não entendi nada. Calma, vou te dizer o seguinte, ó. Aqui ele está falando o seguinte, ó, conforme x for aumentando, o valor de y, que é o f de x, lembre-se o seguinte, f de x também pode ser representado por y. Então, conforme os valores de x forem aumentando, os valores de y também irão aumentando. Beleza? Vamos observar o seguinte também, ó. Ela vai ser decrescente quando x1 for menor do que x2, se f de x1 for maior do que f de x2. Traduz. Vamos lá. Conforme os valores de x forem aumentando, os valores de y vão diminuindo. Então, se x está aumentando e y está diminuindo, nós temos aí uma função decrescente, beleza? E uma função ela é constante para todo x1 ou x2 se o valor de f de x for igual. f de x1 for igual a f de x2, ou seja, se aquele valor não mudar. Você pode pegar ali, tanto faz, x1, x2, x3, x4, x5, o resultado vai ser sempre o mesmo, beleza? Vamos observar aqui, eu botei 3 exemplos. Vamos observar aqui, olha só. Começamos aqui, ó, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ó, temos aqui o eixo das abscissas, o eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y. O que que acontece aqui, ó? Vamos olhar para o meu gráfico da função, para essa reta que tem aqui, ó, o gráfico da função. Plano cartesiano, e o gráfico está inserido no plano aqui, ó. Conforme os valores de x vão aumentando, vão se aproximando de zero aqui do negativo e depois vão se afastando de zero no positivo, os valores de y vão subindo, vão aumentando. Então essa função aqui eu posso considerar como uma função crescente. Por quê? Por que ela é crescente? Porque conforme os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Beleza? Ó, ela está subindo. X está aumentando e y também está aumentando. Bom, vamos olhar o nosso segundo exemplo aqui. Tem aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0. O meu x está aumentando, mas os valores de y estão diminuindo. Certo. Mas chegou um momento aqui que, olha só, quando chegou em 0, dali para frente ele começou a aumentar de novo. E agora, professor? Ela é decrescente e depois ela é de novo crescente. O que fazer? Então, olha só, ela é decrescente no intervalo aqui, ó. Vamos colocar o intervalo aqui, ó, do infinito negativo até 0. Então, ela é decrescente do infinito negativo até 0. E depois ela se torna aqui crescente de 0 até o infinito positivo.
Lembrando que o infinito aqui é sempre aberto, né? Então, nessa função aqui, eu tenho duas situações. Eu tenho a situação de que ela é decrescente até aqui e depois ela se torna crescente. Beleza? Isso pode acontecer sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então, olha só. Crescente, porque conforme x aumentava, y também aumentava. Decrescente até chegar a zero, porque x estava aumentando e y diminuindo. Só que daqui para frente, conforme x foi aumentando, y também foi aumentando. Então ela se tornou crescente dali para frente, certo? Aqui, vamos observar o nosso terceiro exemplo. Olha só, ela começa aqui, ó, conforme menos 2 vai indo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ela está descendo os valores de y, ó. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Quando chega aqui em 5 para x, ela foi parar lá em menos 3 para y, ou seja, conforme x ia aumentando, os valores de y ia diminuindo. Isso aqui eu posso dizer o seguinte, ela é decrescente, então, do infinito negativo até 5. Certo? E a gente observa aqui, agora do 5 para frente, o que aconteceu? Ela ficou constante. Todos os valores de 5 para frente, então ela se tornou constante. Então, quando chegar a 5 aqui, a gente pode dizer que que ela é constante para valores de x maior do que 5. Beleza? Então nós temos uma função que ela era decrescente até chegar a 5 e de 5 para cima ela se tornou constante. Então olha só, gente. Foi aumentando o valor de x, aumentou o valor de y, crescente. Foi aumentando o valor de x e diminuindo y, decrescente. Mas logo em seguida, x aumentando, y voltou a aumentar. Ela se tornou crescente neste intervalo. Aqui, ela era decrescente e a partir desse momento aqui, a partir do momento em que os valores de x são maiores do que 5, ela se torna constante. Ah, e o zero da função? Bom, gente, o zero da função é simples. Nós só precisamos olhar aqui os valores para f de x igual a 0. Ou seja, os valores em que y vão ser igual a 0. Como assim? Olha só, para o meu y, se eu for olhar no gráfico, estar igual a 0, então os meus pontos vão estar em cima do eixo x, em cima do eixo das abscissas. Então são os valores da abscissa. Nesse primeiro caso aqui, eu posso dizer então que o zero da minha função é menos 6, porque a reta da minha função intersecta aqui o meu eixo x no ponto menos 6. Nesse segundo gráfico aqui, a gente pode ver que ela está intersectando aqui o meu eixo x no ponto 0. Então, o zero da minha função aqui é o ponto 0, 0. Aqui o ponto menos 6 e 0. E aqui nesse caso, o zero da minha função está aqui, ó, no 2, porque é onde o gráfico intersecta aqui o meu eixo x, o meu eixo das abscissas. Ah, e pode acontecer de ter mais de um? Pode, vamos dizer o seguinte, ó. Vamos dizer que a gente tem aqui, então, né, um gráfico. Vamos dizer que pegou ali em cima, né? Não ficou muito bonitinho. Nós temos um gráfico aqui, dessa forma aqui. Uma parábola, né? Então, olha só, nós temos aqui ele em menos 2 e temos ele aqui em 2. Então, nessa função aqui que eu acabei de desenhar, nós teríamos o zero da função como menos 2 e 2, ou seja, o ponto menos 2 e 0 e o ponto 2 e 0. Beleza, pessoal? É simples, então. Observando o zero da função aqui na parte gráfica, eu só preciso olhar aonde que
o gráfico da minha função está intersectando o eixo X, o eixo das abscissas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já peço para vocês aqui, ó, deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo e de ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo!